Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Kim. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal, dessa vez sobre calorimetria. O assunto de calorimetria é meio grande, então a gente vai dividir em várias partes a aula. Na primeira parte, a gente vai falar com a definição de calor, vamos falar sobre calor específico, capacidade térmica e calor sensível. Então vamos lá. Começando, a gente precisa entender o que é calor. Calor é a energia térmica que dois corpos, ou um corpo em meio, dois meios, trocam para que eles atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, para que eles fiquem à mesma temperatura. Por exemplo, nessa figura aí, vocês estão vendo um corpo A e um corpo B. Esses corpos, para que haja troca de calor entre eles, troca de energia entre eles, energia térmica, eles precisam estar em temperaturas diferentes. E o sentido do fluxo de calor, né, sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, nessa figura, o corpo B está mais quente que o corpo A, certo? Então, essa é a definição de calor. Seguindo adiante, a gente precisa entender o que é calor específico. O calor específico ele é uma propriedade de cada material, de cada substância. Ele é a quantidade de calor necessária para fazer uma unidade de massa de um material variar sua temperatura em uma unidade. Tá, ficou meio confuso aí, então vamos tentar explicar melhor usando essa tabela. Ó. Por exemplo, vamos pegar aqui a acetona. A acetona, o calor específico dela é 0,52 aqui, ó, calorias por grama vezes grau Celsius. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para 1 grama de acetona aumentar 1 grau Celsius sua temperatura, ele precisa de 0,52 calorias. Só uma observação aqui, né, com relação às unidades. Quando a gente trabalha com calor, a gente usa o sistema de unidade que não é o do SI, a gente usa o sistema CGS, né, que é centímetro, grama e segundo, alguma coisa assim. Eu não me lembro ao certo. Que é diferente do sistema MKS, que é o SI. Se vocês quiserem, depois que eu faça um vídeo sobre esses sistemas de unidades diferentes, botem aí nos comentários, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, que eu faço um vídeo especialmente falando sobre sistemas de unidades. Mas voltando aqui, só para concluir essa parte de unidades, né? Quando está no SI, né, ou no sistema MKS, a unidade de calor específico é joule por quilograma vezes grau Celsius, né, que são as unidades do SI. Ou joule, quilograma, Kelvin, também dá no mesmo. Kelvin a gente já viu em outras aulas de termologia, né, que como a gente está trabalhando aqui com variações de temperatura em Celsius e Kelvin são iguais. Então, só para a gente fixar de novo aqui o conceito de calor específico. Então, ó, por exemplo, a gente usou a acetona. Então, esse valor aqui significa que para que eu aqueça, para eu variar a temperatura da acetona em 1 grau, 1 grama de acetona variar 1 grau de temperatura, eu preciso de 0,52 calorias. E aqui tem vários outros, né? Uma coisa importante sobre o calor específico é, quanto maior o calor específico, mais difícil é você variar a temperatura de uma substância. Então, ó, quanto menor o calor específico, mais fácil é. Tanto que se vocês observarem aqui, ó, os metais, cobre, ferro, ouro, prata, alumínio, eles têm valores baixos de calor específico comparado, por exemplo, com a água, com a acetona, com o etanol, que é o álcool, né? Então, é de se esperar, né? Os metais eles aquecem muito mais rápido, precisam de menos energia para variar a temperatura deles do que os outros materiais. É sabido que os metais são bons condutores de calor, são bons condutores térmicos. Bom, então, tendo em mente essa definição de calor específico, a gente vai falar sobre calor sensível. É o seguinte, a gente vai entender melhor depois que existem dois tipos de calor, o sensível e o latente. Porque assim, nem sempre,
quando um corpo recebe calor, ele vai variar a temperatura dele. Vamos voltar lá naquele corpo A e esse corpo B aqui, ó. Vamos supor que esse corpo A, por exemplo, é uma pedra de gelo e o corpo B é água, num copo. O corpo A, ele vai começar a esquentar, só que antes dele chegar à temperatura do corpo B, ele vai ter que se transformar de gelo para água líquida. Então, nesse processo de transição do gelo da fase sólida para a fase líquida da água, ele não muda a temperatura dele. Mas a gente vai falar melhor sobre isso numa outra parte dessa aula. Esse tipo de calor associado, nessa mudança de fase, é o calor latente. Para a gente aqui, o que a gente vai ver agora é o calor que está associado à variação de temperatura. O calor associado à variação de temperatura é o calor sensível. Esse calor a gente calcula usando essa expressão aqui, ó, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. E o que é o Q nessa fórmula aqui, né? Esse Q aqui, ó, é a quantidade de calor, é o calor. M é a massa. C é o calor específico. E ΔT é a variação de temperatura. Um jeito simples de relembrar essa fórmula aqui, né? A fórmula do que macete. Q é igual a MC ΔT. É o que macete. É um jeito aí mais fácil de lembrar caso vocês precisem. Então, vamos ver como a gente usa essa fórmula. Repara só, antes da gente passar para a próxima parte, que aqui ó, tem uma variação de temperatura. Então, quando o problema falar de uma variação de temperatura, o exercício que você for fazer, falar que teve uma variação de temperatura e falar de calor, significa que o calor que você vai usar é o sensível. Pode ser que você também precise de outras expressões. Você tem que ter em mente que nem todo problema usa uma fórmula só. Mas se o problema fala de calor e fala de variação de temperatura, muito provavelmente vocês vão usar essa fórmula aqui. Que é o caso desse exemplo que a gente vai fazer aqui agora. Qual a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de 250 gramas de areia em 40 graus Celsius? Então, o problema deu para a gente a massa, deu para a gente o M, ó, esse aqui é o M. Deu para a gente a variação de temperatura, falou que vai variar 40 graus. Ele quer saber ó, qual a quantidade de calor, então ele quer saber qual o valor do Q. E falta, pelo que a gente viu na fórmula, o calor específico. Só que o exemplo falou que é areia. Então a gente vai voltar aqui ó, na tabela. A areia tem calor específico 0,2. Então a gente vai vir aqui, ó, calor específico 0,2. Então agora é só substituir na fórmula para a gente saber. Ó. Lembrando a fórmula, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, ó, Q é o que a gente quer saber, a massa é 250 gramas, o calor específico é 0,2 e a variação de temperatura é 40, certo? Então, vamos fazer essa conta por partes aqui. Ó. Por enquanto eu vou deixar o 250 aqui quieto. 0,2 vezes 40 dá 8. 250 vezes 8 dá 2.000 calorias. Então, a quantidade de energia ou a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de 250 gramas de areia em 40 graus é de 2.000 calorias. Ok? Eu vou aproveitar aqui para falar para vocês, né, como converter de calorias para joules. Porque normalmente a energia, tudo que foi estudado de energia no primeiro ano, porque o calor é geralmente uma matéria de segundo ano, tudo que foi estudado de energia no primeiro ano usou joules. Energia cinética, energia potencial, trabalho, tudo isso usava joules. Aí agora, chega no segundo ano, você estuda um tipo de energia e vem calorias. Então, para a gente poder converter, né, para poder vocês terem uma ideia, geralmente, né, os problemas costumam aproximar uma caloria
como sendo 4,2 joules. Ou, se o problema for muito bonzinho, o cara que elaborou o problema, uma caloria é igual a 4 joules. Então, para você converter, é só fazer uma regra de 3, né? Ó, uma caloria equivale a 4,2 joules. 2.000 calorias igual a X. Você resolve e vai achar. Se eu não me engano, você vai achar 8.400, se eu não me engano, joules de energia. Ok? Mas vamos seguir adiante. Para a gente concluir, a gente precisa falar de capacidade térmica. A capacidade térmica ela é uma razão entre a quantidade de calor que o material perdeu ou recebeu e a variação de temperatura que foi gerada por essa perda ou recepção de calor. Quando a gente vê, sempre que você vê em uma coisa de física, um livro de física, química, essa palavra aqui, razão, razão é o mesmo que divisão. Então, o que a definição de capacidade térmica está dizendo? Está dizendo que capacidade térmica, que a gente vai chamar de C, eu vou chamar de CT, mas muitos livros chamam só de C maiúsculo. É porque assim, eu sempre tive problema, meu C maiúsculo e meu C minúsculo são muito parecidos. Às vezes até eu mesmo me confundo. Então eu preferi chamar C de calor específico e CT de capacidade térmica. Ok? Mas isso aí vocês vai de cada um. Você pode usar C só, você pode usar CT. Se você quiser chamar de João também pode. É só um rótulo, é só um nome que a gente dá para essa grandeza aqui, para resumir, para não ter que ficar escrevendo toda hora capacidade térmica. Então, ó, voltando aqui, capacidade térmica foi dito aqui na definição que é uma razão, ou seja, uma divisão. Então, a primeira coisa que você faz é escrever uma fração aqui. Você vai ter duas partes. E é a razão entre o quê? Entre a quantidade de calor, então a gente vai botar em cima aqui Q, que é a quantidade de calor, e a variação de temperatura. Então, tá aqui. Essa é a fórmula da capacidade térmica. Essa é a definição de capacidade térmica. Q sobre ΔT. Só que a gente acabou de ver que Q é igual a MC ΔT, que está até aqui, ó. Se Q é igual a MC ΔT, eu também posso escrever que a capacidade térmica é M vezes Cz. Então, ó, eu posso resolver, quando o problema falar de capacidade térmica, quiser capacidade térmica, ou falar de capacidade térmica, como que eu vou saber qual dessas duas fórmulas eu vou usar? Vai depender do que o problema está me dando. Por exemplo, se o problema estiver falando sobre a quantidade de calor e o valor da variação de temperatura, é mais fácil usar essa fórmula da esquerda. Agora, se o problema está falando a massa de material que foi aquecida e o calor específico dele, eu vou usar a fórmula da direita. Bom, para a gente poder ilustrar isso, vamos fazer dois exemplos. O primeiro exemplo diz assim: calcule a capacidade térmica de um recipiente que, ao receber 2.500 calorias, aumenta a sua temperatura em 500 graus Celsius. Então, olha só. O enunciado falou para a gente uma quantidade de calor e uma variação de temperatura. Então, se ele quer saber capacidade térmica, qual das duas equações eu vou usar? A equação da esquerda aqui. Por quê? Porque é ela que tem Q e ΔT. Então, capacidade térmica é igual a Q sobre ΔT. Então, quem é o valor do Q? 2.500. Então, 2.500 dividido por ΔT, que é 500. Corto os zeros aqui. 25 dividido por 5, 5. A unidade da capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Ok? Então, está aqui a resposta do primeiro exemplo. Agora, vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo diz assim, ó, calcule a capacidade térmica de uma barra de ouro de 3 kg.
Então, ó, a informação que ele deu aqui foi a massa e ele falou o material. Com o material a gente consegue descobrir o calor específico. Então, se ele quer capacidade térmica, deu massa e o material, qual das duas eu vou usar? Agora eu vou usar a da direita, porque é nela que eu encontro massa e o calor específico do material. O calor específico do ouro, a gente pode voltar lá na tabelinha e vamos olhar aqui, ó, ouro 003, tá aí. Tá aqui. Então, o calor específico que a gente vai usar para o ouro é 0,03. Só que esse calor específico estava em calorias por grama grau Celsius. Então, ó, eu preciso transformar esse 3 quilos. Para transformar o 3 quilos, bom, você pode fazer uma regra de 3. 1 quilo equivale a 1000 gramas. 3 quilos vai equivaler a X. E aí você calcula aqui para achar que o X é 3.000. Ok? E aí é esse valor que você vai usar na fórmula. Lembrando que a fórmula, nesse caso aqui, que a gente vai usar é M vezes C. Então, a capacidade térmica vai ser 3.000 a massa, tem que estar em gramas, vezes o calor específico, que é 0,03. Fazendo essa continha aí, vocês vão encontrar, se eu não me engano, 90 calorias por grau Celsius. Então tá aí, gente. Fizemos aí alguns exemplos de calor sensível, de capacidade térmica. Vimos a definição de calor específico. Vimos a definição de calor. E eu vou encerrar a primeira parte da aula de calorimetria aqui, né? Quero pedir mais uma vez a vocês aí que deem like no vídeo, compartilhem o vídeo nas redes sociais de vocês. Quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, pode colocar à vontade aí nos comentários, tá certo? É sempre um prazer ler e responder todos que for possível. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para você sempre ficar ligado aí nas novas aulas que eu posto aqui no canal. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau!